E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que o mundo volta a ficar abismado com o que nós viemos vivendo com o gênio argentino Faustino Ouro, de apenas 11 anos de idade, que nesse exato momento tá rompendo aí o patamar de 3.124 de rating blitz dentro do chess.com. Isso é um rating assustador que coloca o Faustino nesse momento na 13ª colocação do planeta dentro do chess.com. Rating esse que bota ele na frente de talentos, jogadores de grande destaque como Nepo, Dubov, MVL. Muitos desses fortes jogadores estão com rating menor do que o Faustino. E lembrando que no final do ano o Faustino vai estar jogando também o Mundial de Rápidas e Blitz. A gente vai acompanhar tudo isso no detalhe agora. Vamos ver como o Faustino tá jogando para chegar nesse patamar de rating. E eu vou trazer a última partida do Faustino dentro da plataforma, ele enfrentando o super grande mestre Parham. Mas é uma partida pra assistir deitado no chão, senão tu pode acabar caindo. Eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas é Faustinator, assustador contra o Parham. E olha o que vai acontecer aqui, porque o Faustino botou a solidez do peão-dama, e mais do que isso, eles vão entrar em uma abertura pouco teórica, vejam lá. Jogou aqui tudo meio que ao toque, ambos jogadores já saindo de muita preparação e chamando pro xadrez, olha lá. Essa formação aqui é rara. Bom, nesse momento o Faustino jogou cavalo D2, um dos planos, claro, é jogar E4, bispo C4, roque, botar as peças pra jogar e não se complicar. Tudo jogado ao toque por ambos os jogadores. O Parham jogou D6, que claro vai preparar a ideia do E5, logo mais a luta pelo centro. Faustino jogou E4 ganhando espaço. E depois do natural cavalo D7 vem bispo C4. E claro, o Faustino aqui vai preparar o roque nos próximos lances. Primeiro, o Parham jogou E5, ele tem que botar combate nesse centro. Faustininho trocou em E5 e fez o roque, tudo jogado dentro da naturalidade. Agora, a partir daqui começa a magia. Por quê? O Parham dá um questionão nesse bispo, o Faustino falou, não vou sair, e acabou, se mantém essa cravada. Dama em E7 tá jogada, e agora o Faustino joga H3, que claro, pode dar um respiro pra cá, pode passar cavalo H2, G4 em algum momento também. O Parham bota a torre na cara da dama, Faustino sai do tema, ganha espaço no flanco da dama, Faustinator segura, e aqui, cavalo C5. Que cuidado, porque agora a gente vai começar a ver esse refinamento tático, não só do Faustino, como também do Parham. O Faustino joga cavalo B3, propondo uma troca. E olha que lance interessante, porque primeiro, o Parham, ele voltou o cavalo para E6. Rafael, capivara! Por que que o Parham não tomou em E4, que tá dado? Exato! Mas aqui o Faustino tinha planejado dama toma E4. Então tu já começa a ver as sutilezas táticas, e aqui tu perde uma peça. Então isso aqui já é suficiente para ir tudo abaixo e cair ali aos prantos, né? No caso, se o Parham entrasse nessa linha, ele não entrou. Então aqui ele jogou cavalo E6, vejam que ele também não simplificou a posição, ele quer complicações. E olha como esse lance, que parece que é um lance de defesa, também é um lance de ataque. Porque agora o Parham é quem tá dando o peão de E5. E quem não tomou agora foi o Faustino, ele jogou o lance dama E3. Rafael, isso aí tá correto? Qual o problema de tomar o peão que tá sendo dado? O problema desse lance é que tu leva cavalo F4. Então vejam que ambos os jogadores são muito táticos. Então cavalo F4, toca a dama, e quando tu defender a dama, tu perde o cavalo em E5. Então, um tá botando problemas e o outro defende colocando ainda mais problemas, olha lá. Então, jogou esse lance cavalo E6, o Faustino não caiu no truque, mas preparou a tomada, ele jogou dama E3, olha lá, saindo do tema do ataque e realmente ameaçando tomar esse peão. E aqui o Parham, claro, defendeu, segurou tudo. Olha lá, tá tudo controlado, o cavalo tá num posto avançado, o Faustino aqui passa a torre pra D1, começa a luta pela coluna, bispo D7 segue o desenvolvimento, e agora o Faustino joga um lance muito fino, que bota em graves complicações posicionais o jogo do Parham, que é dama C5. Olha que lance, quanto tempo ele demorou? Calculou um pouquinho, mas acertou esse lance fino, que é uma troca irrecusável de damas para um final complicadíssimo para as pretas, porque esse lance ameaça tomar em E5, ameaça tomar em C7, fica de olho por aqui também, claro, tem a proposta da troca das damas, que é o lance forçado, o Parham tomou, e essa é a ideia do Faustino. Olha quantos problemas ele cria para a posição das pretas, ele toca o peão de B7, toca o peão de E5, tu tem o tema da cravada, tem uma ideia de tomar aqui também
em algum momento em D7, posição complicadíssima. Nesse momento, o Parham tentou minimizar os problemas jogando G5, ele toca esse bispo, aguardando, claro, o lance bispo G3, mas não foi o que o Faustino jogou. Olha o cálculo tático assustador. Este garoto é um monstro! Ele jogou cavalo toma E5, que é uma bomba! Lance terrível pra cima da posição das pretas, sacrificando o bispo. Olha isso aqui. Se não é genialidade, o que será? O que será que estamos vivendo? Bom, o Parham aqui, ele não tomou o bispo, ele jogou bispo E8. Rafael, não pode. Isso tem que ser uma capivarada, não tem não? Por que que não tomou aqui? Porque aqui tu perde o jogo, olha lá, por conta de cavalo toma F7. Então, o Faustino calculou essa linha, vejam lá. Aqui tu tá perdido, porque tu tá à mercê dos descobertos. E agora, se tu defende essa torre com torre E8, eu já recupero a peça e com juros. Porque ganhei todos os teus peões, aí tua posição tá indo abaixo, a estrutura toda quebrada. Aqui tu tá perdido. É vantagem decisiva pras brancas. Então assim tá jogando o Faustino Ouro no relâmpago, olha lá. Bom, nesse momento o Parham, ele adiantou a defesa aqui do ponto de F7, mantendo o ataque no bispo, e aqui o Faustino jogou bispo G3, falou assim, bispo não vai cair. Mas o Faustino nessa linha, ele ganhou um peão central da posição do super Parham. Bom, nesse momento o Parham jogou B6, um lance muito lógico, ele quer tirar o cavalo que defende o centro, então ele tá argumentando que vai recuperar o peão, só que segue complicada a posição, porque o Faustino jogou cavalo A6, ainda lutando pela iniciativa, uma posição extremamente dinâmica. Vejam que nesse momento o Parham, antes de qualquer coisa aqui no centro, ele troca um par de torres e agora ele se dá conta que também não pode tomar em E4, que tá caindo C7 e ele defendeu. Rafael, mas calma lá, ele não poderia ter entrado nessa linha, porque o cavalo tá ativo aqui, né? Tô de olho também nesse bispo. Exato, mas o fino é que o Faustino toma em C7, com certeza isso foi calculado, porque depois de torre C8, o Faustino ele pode tomar em F4, e agora, ele tem várias formas de defender essa posição. Primeiro, ele pode tomar aqui. Isso já funciona, mas o fino é cavalo D5. Olha que lance. Tu não pode tomar em E5, que tá levando um duplo. E agora, se tu tenta sair do duplo, tu tá perdendo o B6. Então, tudo tá indo abaixo o tempo todo. Olha lá, eu toco essa torre. E o pior de tudo, se tu defende a torre aqui, não dá tempo de tomar nada, que tu leva mais um duplo na tua orelha. Então, um cálculo... Não sei até onde o Faustino viu isso daqui, mas é uma coisa que realmente assusta, né? Pela precisão do jogo dele. Bom, nesse momento o Parham, ele adiantou a defesa do ponto de C7 e o Faustino agora tomou aqui em F4 e jogou sólido, olha lá, segurando o que é dele. Então segurou o peão no centro, o tempo dos dois está equilibrado, a posição ainda é complicada, principalmente contra um jogador tão talentoso como é o Parham. O Parham, ele começa a trazer o rei pro centro e o Faustino agora começa a consolidar a posição dele, ó. O rei vai se ativando, tem esse problema posicional do cavalo em A6, que não consegue voltar direito pra partida. O Faustino vai tentar solucionar isso. Ele jogou cavalo D3, agora de olho em F4. O Parham segurou, não tá dando nada. E E5, olha lá, pra limitar o ataque aqui no peão de C3, limitar também o bispo de G7. Bispo D7 desenvolvendo, e agora o Faustino joga bispo D5, tá claríssimo. Ele segura, olha lá, qualquer ataque nesse cavalo, então lance posicional, que traz também uma ideia agressiva, que é jogar bispo F3. Se o cavalo sai, tu perde mais um peão, que é o peão de F4. Então, olha como as ideias vão entrelaçadas. Bom, nesse momento, o bispo F5 jogou o Parham pressionando o cavalo, e o Faustino, o cavalo C1, com a ideia de bispo F3, cavalo E2, e de novo pressionar o peão de F4. E jogando rápido. Bom, nesse momento, o Parham jogou o lance C6, corta o controle das brancas da casa de A8, dá um toque no bispo, bispo F3 ganhando um tempo no potrilho, e depois de bispo G6, é um momento importante do jogo, o Faustino joga cavalo E2. Sabem que parece que esse cavalo pode cair em algum momento, mas aqui o Parham jogou bispo H8, que é um lance que nos gera dúvida. Vejam que ele gastou tempo no relógio. Esse de 26 segundos para 19 é um tempo grande para uma partida relâmpago. E a gente vai entender por quê que ele jogou bispo H8 e por que ele não jogou torre A8, que seria o lance mais direto. E tu vai ver como calculam esses jogadores, porque o bispo H8 é importante aqui para as pretas. Vejam que se ele jogasse direto esse lance, o Faustino tem cavalo C7, o cavalo ainda tá trancado aqui dentro da estrutura, e agora se tu joga torre C8, tu começa a perceber as ideias do Parham quando ele jogou bispo H8, porque aqui o Faustino pode trocar em H5, olha lá, e depois de bispo por, ele entra com esse cavalo, ganhando um tempo no bispo. Então, sempre que tu tomar aqui, eu também tô tomando uma peça, ganhando um tempo naquele bispo solto ali na casa de G7. E aqui, se tu jogar bispo G6, tu leva
cavalo E6, olha lá. E esse lance, ele é terrível, porque as brancas têm vantagem material nessa posição, e esse lance, ele de novo vem ganhando um tempo naquele bispo ali de G7, porque, claro, se tu tomar aqui, eu tomo em G6 com cheque, tô muito bem nessa posição, e o lance da máquina aqui é bispo H8. Então vejam como funciona o cálculo desses caras. Ele percebeu que o bispo solto em G7 pode ser um problema nessa linha onde ele tenta pegar aquele cavalo de A6. Por conta disso, o Parham adiantou essa ideia, olha lá. Então, esses caras veem tudo, né? Uma coisa realmente assustadora. E agora, de fato, ele tá querendo vir atrás desse cavalo sem aqueles ataques no bispo de G7. Mas não vai dar tempo, porque aqui o Faustino joga cavalo D4, olha lá. Agora, ameaçando tomar esse peão aqui com cheque, C5 tá jogado, e agora cavalo B5, e vejam que os cavalos já estão se ajudando. Então aquele tempo do bispo H8 que era bom pro Parham pra tentar pegar o Faustino num golpe, também tira esse tempo de chegar ao torre A8 no momento certo. O Faustino já se reorganizou. Cavalo G7 tá jogado, agora o Faustino jogou cavalo D6, a posição aqui já é com vantagem decisiva. Torre D8 jogou o Parham. E agora cavalo C7 tá lá, o cavalo volta pro jogo, tá entrando com cheque, não tem muito como defender, tentou cavalo E6, e agora o Faustino joga o cheque e ganha mais um peão do super grande mestre Parham. E a partir daqui, o Faustino tá ganho, mas o espetáculo ele segue, olha, porque esses jogadores não entregam. O Parham jogou esse lance muito interessante, argumentando se tu tomar o bispo cai o cavalo, parece um golpe, mas o Faustino tem esse lance fino, que é cavalo B7. Grande vantagem agora no relógio, ele tá ameaçando o bispo, tá ameaçando também a torre aqui, não tem como defender tudo. O Parham vai perder uma peça, ele jogou torre D3 e caiu o bispo. E como se não bastasse, ainda a partida vai terminar com fogos de artifício, olha lá. O Parham tomou em C3, tentando ainda dar um ciscão, e o Faustino jogou cavalo C5. Rafael, já sei. Nessas posições que tu tem vantagem, às vezes é importante devolver um pouco de material. Que devolver que nada, isso é um golpe do Faustino, olha lá. O Parham tomou de cavalo, parece que o Faustino tá entregando uma peça, e o Parham levou esta bomba brilhante e reluzente, que é o último lance dessa partida que o Parham abandonou. Abandonou, porque se ele tomar a torre, ele leva o duplo. Então o Faustino não deu nada. A única coisa que ele deu foi uma sova. É assustador. E tá no ar a pressão assustadora, olha lá. Faustino Ouro jogando como uma máquina, 92%. É muito alto pra uma partida de xadrez relâmpago. Comenta aí embaixo, tá tão ansioso como eu pra acompanhar o Faustino no Mundial de Rápidas e Blitz. E estaremos vendo tudo no detalhe. E se tu gostou do vídeo, não esquece daquele likezão. E até os próximos vídeos.